Salve, salve galera! Beleza? Professor Adeildo na área. Atenção! Cuidado com estes verbos: ocorrer, acontecer, existir, parecer e convir. Por que você tem que ter cuidado com esses verbos? Por uma situação muito inusitada e muito simples também. Vamos ver como esses verbos se comportam? Observe aqui os verbos dentro de frases. A primeira frase apresentada com o verbo ocorrer traz para a gente o seguinte enunciado: na semana passada, ocorreram 2 acidentes no cruzamento. Destaquei aí para você o verbo ocorreram. Na frase 2, destaquei o verbo acontece. Veja, muitas vezes acontecem coisas que eram difíceis de imaginar. Na frase 3, eu destaquei o verbo existe. Até hoje não existe uma explicação plausível sobre vida extraterrestre. Na frase 4, eu destaquei parece. Parece que nada muda na minha cidade. Na frase 5, eu destaquei convém. Convém que ninguém faça justiça com as próprias mãos. E aí a pergunta: você acha que eles são intransitivos ou transitivos? Por que esses verbos vieram parar aqui no nosso vídeo, no nosso canal hoje? Porque muita gente erra questões que envolvem esses verbos. Sejam questões de concordância verbal, sejam questões de identificação, de semelhança, de complementação. Isto é, a Fundação Carlos Chagas pergunta, por exemplo, se determinado verbo destacado nas frases das opções tem o mesmo tipo de complemento do verbo destacado na frase extraída de um texto. E esses verbos são perigosos. Por quê? Porque muita gente faz a seguinte pergunta para esses verbos. Vamos aqui observá-los novamente. Por exemplo, na frase 1, na semana passada ocorreram 2 acidentes no cruzamento. E a pergunta que muita gente faz é: ocorreram o quê? A resposta: 2 acidentes. E aí o verbo vai ser interpretado como um verbo transitivo direto, em que dois acidentes seriam com os complementos diretos, os objetos diretos. Da mesma maneira se interpretam os outros verbos. Veja, frase 2. Muitas vezes acontecem coisas que eram difíceis de imaginar. Muitas vezes acontecem o quê? Coisas que eram difíceis de imaginar. Então, coisas aparentemente é objeto direto de acontecem. Com existir, a mesma coisa. Frase 3. Até hoje não existe uma explicação plausível. Não existe o quê? Uma explicação plausível. Seria, portanto, objeto direto de existe e existe verbo transitivo direto. Da mesma forma, 4. Parece que nada muda na minha cidade. Parece o quê? Que nada muda na minha cidade. Seria, portanto, uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. E convém que ninguém faça justiça com as próprias mãos. Convém o quê? Resposta na cabeça de muita gente: que ninguém faça justiça com as próprias mãos, também funcionando como uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. E todos os verbos se comportariam da mesma forma, como verbos transitivos diretos. Porém, olha só o que acontece. Observe os sujeitos de cada um dos verbos. Todos aparecem agora destacados. Sujeitos. Então, galera, preste atenção. Por que eu coloquei esses verbos aqui? Porque eles são intransitivos. Todos eles são intransitivos. O que ocorre é que costumeiramente os seus sujeitos ocorrem de forma deslocada, postos ao verbo. E aí gera essa confusão. Aquelas perguntinhas que a gente faz para descobrir a transitividade do verbo, quando a gente faz a pergunta depois do verbo ou em busca do objeto direto, é essa confusão que é gerada bem aí. E muita gente perde questões de concordância e de complementação verbal. Então, você não vai errar mais, beleza? Fica aí a dica para você. Ocorrer, acontecer, existir, parecer, convir são verbos intransitivos, usados costumeiramente com os sujeitos deslocados. Portanto, voltando àquele slide, olha aqui: 2 acidentes, sujeito de ocorreram. Coisas, sujeito de acontecem.
uma explicação plausível sobre vida extraterrestre, sujeito de existe. Que nada muda na minha cidade, oração subordinada substantiva, subjetiva, portanto tem valor de sujeito. E convém que ninguém faça justiça com as próprias mãos. Esse que ninguém faça justiça com as próprias mãos é outra oração subordinada substantiva, subjetiva, portanto com valor de sujeito. Então fica a dica aí, beleza? E aí galera, gostou do vídeo, gostou da dica? Se inscreve aí no meu canal. Outra coisa, ativa o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro dos vídeos que ocorrem aqui no canal, tá bom? Outro detalhe, se você ainda não me segue nas redes sociais, procura lá no Instagram, Prof. Adaildo JR, e procura também lá no Telegram, quem ainda não é aluno meu, do meu grupo exclusivo do Telegram, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar os links de acesso às minhas redes sociais, beleza? Escuta, também acesse aí adeildojr.com, tem muito artigo bacana, inclusive o dessa semana é sobre a dissertação nas provas do Sebrasp. E aí você que vai fazer o concurso do DEPEN, que é organizado por essa banca, vai lá, dá uma lida, lá eu esclareço a diferença entre dissertação expositiva e dissertação argumentativa. E ainda tem um detalhe, hein? Eu fiz essa distinção a partir da análise de 19 provas, todas elas de redação elaboradas pela banca. Beleza? Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!